A maldade de um povo fez com que Deus destruísse essa cidade com fogo. E é sobre essa história que nós vamos aprender um pouquinho mais hoje. Eu sou a Ângela e você está assistindo Advento 3.0. A maldade já havia se multiplicado de uma forma incrível em Sodoma e em Gomorra. As pessoas estavam cada vez mais imorais e Deus decidiu que destruiria aquela cidade. Ele falou isso para Abraão e Abraão sabia que o seu sobrinho estava lá, o seu sobrinho Ló. Então ele falou assim: olha Deus, se tiver 50 pessoas justas, o Senhor não permite que Sodoma seja destruída? Aí Deus falou sim. E se for 10? Se tiver 10 pessoas que forem fiéis a mim, eu não vou destruir a cidade. Mas não existiam essas 10 pessoas, nem essas 50 pessoas fiéis. Existiam apenas a família de Ló, que eram fiéis a Deus. Então, Deus mandou 2 anjos até essa cidade para retirar Ló de lá. E Ló estava sentado na praça da cidade e avistou essas 2 pessoas e convidou para que eles ficassem na sua casa. Naquela época a hospitalidade era algo muito importante, era algo muito sério e era a responsabilidade do anfitrião proteger. Então Ló mandou fazer um jantar para os homens, tudo para recepcioná-los muito bem. Porém aconteceu um fato de que os homens da cidade viram que existiam estrangeiros na casa de Ló. Então eles chegaram lá, bateram na porta e pediram para que Ló entregassem para eles os homens, porque eles queriam ter relações com eles. Então Ló falou assim: olha, não posso porque eles estão na minha casa, eu tenho que protegê-los e vocês não vão fazer nada. Se vocês quiserem, eu dou as minhas 2 filhas para vocês, elas são virgens e vocês podem se relacionar com elas. Mas os homens não aceitaram de forma alguma. Então, os 2 homens puxaram Ló para dentro de casa porque eles começaram a empurrar a porta e querer entrar para pegar os homens. Então, eles avisaram a Ló que eles precisavam fugir dali porque a cidade ia ser destruída por fogo e enxofre. Essa história é muito engraçada porque a gente pode ver a consequência das coisas que o ser humano pode fazer nessa vida. Homens foram até a casa de Ló querendo os seus hóspedes para ter relações com eles. E Ló oferece as suas filhas para se casar realmente com eles, mostrando como isso da hospitalidade era muito sério naquela época. Infelizmente, as consequências do pecado são muito nítidas quando nós vemos até onde isso chegou. É claro que na nossa sociedade isso acaba sendo mais comum a cada dia e coisas horríveis têm acontecido. Eu até tenho tenho 2 aplicativos no meu celular sobre notícias, porque eu tô em ano de vestibular. E esses 2 aplicativos estavam com as notificações ligadas no meu celular. E eu não tenho o costume de deixar nenhuma notificação, eu sempre fico sem, só quando eu abro o aplicativo pra ver mesmo. E aí, todos os dias que eu acordava, tinham muitas notificações de coisas horríveis que acontecem pelo Brasil e pelo mundo. E eu tive que desativar a notificação porque aquilo estava me fazendo muito mal em ver o quão mal o ser humano está sendo, ler histórias horríveis de pessoas matando umas às outras. E assim, vai me causando um certo pânico às vezes. Mas isso nos mostra a consequência da onde o nosso pecado está indo. De pessoas se matarem sem se importar com o que está acontecendo, sem se importar com a vida de alguém. E dessa mesma forma, estava acontecendo em Sodoma e Gomorra, tanto é que o seu pecado gerou uma consequência de destruição da sua cidade. Por isso, a cada dia que passa, nós devemos nos arrepender dos nossos pecados e das coisas que nós fazemos, mesmo que as consequências não possam ser retiradas e Deus perdoar o nosso pecado. Nós precisamos colocar em prática a vontade de sempre estarmos ligados com a vontade de Deus, porque senão a gente infelizmente vai parar nessa situação de Sodoma e Gomorra. Como na história relata, existiam pouquíssimas pessoas fiéis a Deus, porque o pecado tinha separado completamente as pessoas do seu Criador. E você, o que tem te afastado de Deus? Hoje é o dia de você deixar isso para trás e ter a consciência de que Deus quer que você tenha um coração puro
e um coração que deseje sempre estar ao lado de Deus e fazendo a sua vontade. Então é isso, espero que você tenha entendido essa história incrível que nós estudamos hoje. Que Deus te abençoe. Muito obrigada por assistir esse vídeo e até semana que vem.